Olá, hoje nós iremos iniciar a nossa live já com a palavra de Deus. Falaremos sobre profetizar, né? Nós vemos aí muitas pessoas profetizando, né? E de acordo com a palavra de Deus, nós vamos fazer uma breve meditação sobre a profecia. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, né, era bom ler todo, mas eu vou ler alguns versículos apenas para a nossa meditação. O dom de línguas na igreja, capítulo 14. Segui a caridade, né, que é o amor. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende em espírito, fala em mistério. Mas o que profetiza aos homens profetiza para edificação, olha, para exortação e para consolação, né? Nós vemos aí grandes exemplos na Bíblia sobre esses três aspectos. O que fala em línguas desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu não quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais o que profetiza, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, e não a ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Quando nós falamos línguas, estamos cheios do Espírito Santo, né? Falando em línguas, nós sentimos uma edificação para nós, né? E quem profetiza, profetiza para a igreja, ou para uma pessoa individual. Muitas pessoas perguntam se ainda existe profecia nos nossos dias. Eu digo que sim, sim, ainda existe. Porém, né, nós devemos tomar cuidado, né, com o que profetizar, porque Deus é um Deus zeloso, né? E que quando ele fala mesmo. E muitas vezes, né, nós vemos aí algumas profecias que não dá muito certo. Porém, aqui no livro de 1 Pedro, né? Nós vemos lá no 1 Pedro, no capítulo 1 e no verso 21 de 1 Pedro, está assim escrito: porque o que profetiza nunca foi, porque é profeta, nunca foi produzido pela vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E hoje o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Então nós devemos procurar a verdadeira profecia que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Já no capítulo 2, no verso 1, na parte 1, diz: e também houve entre o povo falsos profetas. Isso não vamos falar hoje. Vamos falar em outra live, a gente vai falar sobre os falsos profetas. Realmente, a profecia tem que ser de Deus. Por isso o apóstolo Paulo escreveu em Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo e retém o bem, né? Muitas vezes você não deve. Ele também ensinou para nós que nós não devemos é, é, examinar o profeta, mas sim a profecia, né? Então, justamente porque o homem, às vezes, ele se precipita e na emoção acaba profetizando algo que não é de Deus, né? Aquela emoção. Ou às vezes ele fala aquilo que é de Deus e acrescenta mais um pouquinho. Então, nós devemos orar, né? Para Deus dar para nós, de acordo com o Espírito Santo, o discernimento de espírito. E e o profeta, né? Há algo que não é dele mesmo, mas nós somos servos e só existe o Senhor. Portanto, a palavra de Deus, a palavra é dele, é do Senhor. E temos realmente o desejo das coisas melhores ao nosso irmão, mas não podemos dizer o que Deus está falando quando não é Deus. Então, temos. Você que é profeta de Deus, que diz que é profeta de Deus, tem que tomar cuidado, porque nós não podemos falar aquilo que não é de Deus.
né? Somente de acordo com a palavra de Deus, né? E nos nossos dias, muitos estão profetizando, até em louvores, dizendo, eu profetizo, né? Não adianta você ir assim, no pé do monte e dizer, eu profetizo sobre essa cidade, eu profetizo sobre essa casa, eu profetizo. Não, isso não é profecia, isso é uma exposição positiva, né? Aquilo que você desejaria e não aquilo que Deus fala. Porém, ao contrário, a profecia é o que Deus fala, é palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, a profecia é algo que não é para você ficar assim, eu profetizo sobre essa casa, eu profetizo sobre a sua vida, você vai ter um carro, você vai ter isso, você vai ter aquilo, eu profetizo riqueza sobre a sua vida. Não, isso é uma exposição, não é profecia, fala, isso é uma exposição positiva, né? É uma exposição positiva que você realmente deseja que aquilo seja. Então era bom você orar, né? Você buscar ao Senhor. Aqui na palavra de Deus, né, que não devemos confundir bênção, né, bênção com profecia. Você desejar para alguém ou para um lugar, eu profetizo sobre essa cidade. Não, ali você está orando, orando e desejando bênção, lançando bênção sobre a cidade. Então é diferente de profetizar. Profecia é expor a palavra de Deus. Profecia é a palavra inspirada por Deus, né? De acordo pelo Espírito Santo de Deus, né? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, quando nós nos entregamos totalmente ao Senhor, nós recebemos o Espírito Santo de Deus que nos é dado. E quando nós oramos, nós sentimos a presença de Deus, Deus pode revelar-se a nós. Nós podemos ser um canal que Deus usa para falar a alguém, né? Um canal de bênção. E também a profecia, ela é feita, como nós lemos aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, a profecia é para edificação, para exortação e para consolação. Então, o Senhor pode usar alguém em profecia para exortar também, né? Imagine você sendo exortado quando o profeta, o rei Davi, temos um exemplo bom de exortação. O exemplo da Bíblia, né? Quando o rei Davi ele adulterou com aquela mulher, ele matou o esposo dela, ele cometeu um grande pecado, né? Pecado que Deus não se agradou. Porém, o pecado muitas vezes cega nós seres humanos. Nós somos assim, nós somos todos pecadores e quando estamos na presença de Deus somos remidos pelo sangue de Jesus. Porém, quando às vezes o inimigo, né, vai trabalhando daqui, vai trabalhando dali, até fazer a gente cair e entrar em pecado, algumas vezes, algumas pessoas não enxergam, não conseguem ver aquele ato que ele cometeu como um pecado. Como Davi, naquela época, ele achava tudo normal. Ele foi lá, pegou a mulher, ele adulterou com a mulher, ele matou o esposo da mulher e daquela. Eu agora não estou me lembrando na página da palavra de Deus que está escrito esse livro. E aí Deus usou o profeta Natã para profetizar para ele, para exortação, e alertou ele de que ele estava no erro, né? E ele se considerou o homem mais miserável. É certo, depois ele pagou o preço, né, do seu pecado. Aí, enquanto o profeta Natã não profetizou para ele, não exortou ele não reconheceu o seu erro. Ele reconheceu o erro a partir do momento que ele recebeu a profecia. E também pode ser assim nos nossos dias. Muitas vezes nós estamos no engano, no erro, e Deus é preciso que Deus use alguém para falar conosco. E isso é muito bom, né? Porque aí nós caímos e reconhecemos e nos arrependemos de tudo aquilo que nós fazemos. Então, ele foi ali advertido, né? Foi exortado. Então, a profecia é para isso, né? Para edificação, para exortação e consolação. Então, às vezes a pessoa
deseja alguma coisa boa para você, deseja alguma coisa boa para a cidade, para quem quer que seja. Eu profetizo sobre a sua saúde. Isso não é profetizar. Então nós podemos, ao invés de falar profetiza, a gente podemos falar: eu eu abençoo a sua vida em nome de Jesus, em oração, buscando em oração. Eu vou orar para essa pessoa, mas não fala profetizar, porque profetizar é algo tremendo que Deus é uma inspiração de Deus, é Deus que coloca a boca, coloca na nossa boca, nos nossos lábios, no nosso coração, a palavra que nós devemos entregar para uma pessoa, ou para a igreja, ou para o país, seja lá como for que Deus pode usar. Então, fica aí a dica, né? E você vê, também tem o profeta Jeremias. O profeta Jeremias era o chamado profeta chorão. E ele tem um livro escrito, né, das profecias de Jeremias. A maioria consiste em um diálogo entre ele e Deus. Também, né? Olha só que interessante. O profeta, ele profetizava, mas a maioria das profecias dele era um diálogo entre ele e Deus. E eu acho isso maravilhoso, você dialogar com Deus, você falar com Deus, e Deus vai inspirando, vai assim dando aquela força, né? Então, fica aí para você que às vezes costuma profetizar em todos os lugares. Então existe, a mensagem de hoje existe uma diferença entre você abençoar e você profetizar. Amém? Que Deus os abençoe e até a próxima.